Salve amigo enxadrista, amiga enxadrista, Zog aqui com você, novamente, canal As Soluções Criativas. E nesse vídeo vamos estar conversando um pouco sobre estilo de jogo, nossa forma aí de se envolver com o jogo de xadrez, né, mais característica, né, e que determina, muitas vezes, a nossa sorte nas competições, certo? Então, se esse assunto lhe interessa, já fica o convite para você me acompanhar até o final desse vídeo e me encontrar após a vinheta. Muito bem, eu tenho aqui comigo o editor de tabuleiros do Lichess. E com ele eu quero te mostrar os lances que fazem parte da abertura inglesa. Aí por que isso? Porque nesse vídeo, para entender o estilo de jogo, nós vamos fazer uma experiência muito interessante. Vamos pegar jogos de alguns dos grandes mestres que a gente conhece e que são notáveis jogadores da história do xadrez e vamos colocá-los a jogar a abertura inglesa, para, identificando, né, e comparando como eles jogam, né, a gente entender como que é a raiz, né, do seu estilo de jogo. E aí a gente fazer associações sobre o que é um estilo de jogo. Certo? Então a abertura inglesa é catalogada com o lance número 1, C4, este peãozinho aqui. Tem muita gente que joga ela assim, né, colocando essa formação aqui, né, da defesa índia do rei por parte das pretas, né. Esse é um esquema comum. Mas também existem outros jogando aqui, né? E nesse aqui, que é com o peão do rei, né, é comum a gente ter a branca jogando isso aqui, desta maneira assim, e a preta jogando assim. E também pode ser que a gente encontre a resposta aqui com este cavalo, né? Também é comum a ideia de simetria, né, respondida ou aqui com este cavalo, ou então aqui com este peão, né, para colocar o bispo aqui, cavalo aqui, né, e fazer o roque, certo? Nesse vídeo, nós vamos ter duas partidas que vão estar mais ou menos nesse estilo aqui, tá? Uma posição parecida com essa, tá? E outras duas, cuja situação vai ser essa aqui, tá? E aí a gente vê como grandes jogadores do xadrez jogam a abertura inglesa. Primeira partida, nós vamos ver o nosso doutor do xadrez, né, doutor Tarrasch, Siegbert Tarrasch, né, teórico, catedrático, né? Então, Siegbert Tarrasch joga com o cavalo em C3 contra a inglesa, né, do peão do rei. Repare que agora está
muito forte e presente o jogo sobre essas casas, né? E tudo isso, considerando que Tarrasch era um jogador técnico e teórico, está de acordo com as teorias da abertura inglesa, que podem, inclusive, até ter sido criadas por ele. Por que não? Né? Isso é uma constatação, é uma suposição apenas. Né? Não saberia confirmar para vocês. Mas o que eu sei é que o Dr. Tarrasch teorizava bastante e ditava moda e tendências do jogo. Então você vê que o Arturo Régio, né, o oponente do Dr. Tarrasch nessa partida, né, era talvez aqui daquela escola moderna, né, com peões no centro. Ele queria dominar toda a situação. E o Dr. Tarrasch tinha um estilo, digamos assim, realmente muito teórico, tanto é que ele coloca este cavalo aqui, né, para mexer justamente nesta casa aqui. Né? Ele quer porque quer dominar esta casa. E coloca sempre bastante pressão, né, a cada lance feito, né, nas peças do adversário. Agora ele está ameaçando o cavalo ali, ameaçou de novo, está jogando contra o cavalo, aí bota mais pressão aqui nesse bispo e defende, né, o garfo aqui. E a preta tenta fazer o seu jogo. Ó. Veio o sacrifício ali. E o Dr. Tarrasch não dá tempo para o Arturo respirar. Nota que esse cavalo aqui faz horas que pode ser capturado e nunca dá tempo. Enquanto isso, o Dr. Tarrasch vai coletando peças. E agora, esse é um ponto interessante da disputa. Ambos os jogadores com 4 peças. E o Dr. Tarrasch com um peão a mais. Né? Mas peões todos recuados. E aí, olha só que interessante, como um bom jogador técnico que era, né? Tudo que ele fez aqui manteve a estrutura das suas peças organizadas e foi destruindo a estrutura do oponente. Então, olha só que interessante esse estilo. Né? E também era um jogador super atento. Ó. Quando captura essa peça nesse momento, foi um momento que a preta desistiu porque constatou, né, que sem essa torre fica difícil. Né? Então, esse é um estilo mais técnico. Né? A gente pôde observar que preservou a estrutura a maior parte do tempo, trabalhou sempre com ameaças fortes, né, contra o oponente, que não lhe davam tempo de executar o seu plano. Então seria o mesmo que dizer que ele esteve com as variáveis, né, da partida sempre a seu favor, talvez até controlando o jogo em cima delas. Né? E agora, olha só, quem vem? Tigran Vartanovic Petrosian contra Aramanovic. Petrosian era
conhecido, ou ficou conhecido, como Tigre de Ferro, um jogador retranqueiro ultra defensivo que colocava as suas peças tudo na linha de trás e que, quando vinha à frente, era um tiro, uma morte. Um tiro, uma morte. Um sacrifício, uma vitória. Era impressionante. Jogador impressionante, né? Claro que ele nunca matou ninguém, né? Mas a nível de xadrez era isso. Ele vinha com um lance ali que derrubava a posição do oponente e todas as variáveis a seu favor praticamente imediatamente, né? Ele era assim, né? Então, você vê que ele, nesse momento da carreira em que aconteceu essa partida, jogava abertura inglesa. Depois, quando ele começou a se tornar esse jogador mais retranqueiro, talvez não jogasse tanto abertura inglesa, porque ela é uma abertura um tanto mais ofensivista, digamos assim, né? Ou que permite um jogo assim de tão flexível que ela é, né? E que a maioria das vezes os jogadores vão por esse caminho mais ofensivista, né? Então, aqui no jogo do Petrosyan, a gente já observa assim que ele vai estar explorando a longa diagonal, que é algo que acontece, né, e que é propósito da abertura inglesa, mas ele já operou a troca deste cavalo por este aqui, né? Então, que é um cavalo que é o principal defensor de um roque curto aqui, né? E ele saiu, foi trocado pelo outro cavalo, né? Curiosamente ou não, como esse cavalo veio aqui, ele poderia vir para cá em seguida, depois, assumindo o lugar que seria do outro, né? E aqui a gente já vê no jogo do Petrosyan uma característica que também existia naquela versão mais retranqueira. Ele avança criando problemas. Repare que não tem nenhum peão no centro, mas agora tem essa ameaça aqui, tem a ameaça, né, do peão chegar ali. Esse peão ataca essa estrutura do roque, inclusive fez essa captura visando estragar a estrutura do roque, né? Então ele eliminou uma importante opção defensiva que o adversário poderia ter, né? Ele aproveita agora também um tempo para colocar uma ameaça maior aqui, né? A captura dessa dama viria com cheque, daria tempo, né, de ele fugir com a dama dele. Então, uma jogada inteligente, né, e que está adaptada aí aos conceitos de tática, né? Embora no jogo específico, né, do Petrosyan não fosse tão comum, principalmente naquela fase em que ele ficou conhecido como o Tigre de Ferro, né? As táticas dele nunca foram assim muito diretas, elas eram mais a serviço de um jogo posicional, né? Então ele coloca aqui a dama, cria essa distração aqui, né? Retira de vez o roque do oponente, e coloca uma ameaça maior aqui, né? Porque se a preta inventa de capturar aqui esse bispo, achando que vai criar grandes coisas, né, ela perde a torre, que é uma peça forte aqui
para a final de jogo. Então, o Petrosyan, nessa altura do campeonato aqui, né, o Petrosyan, nessa altura da partida, né, está trabalhando com variáveis, né, poderosas aqui do jogo. Repare que não há uma conservação da estrutura, né, digamos assim, de maneira tradicional, né? Não é uma inglesa, né, em que os jogadores estão jogando ortodoxamente, entendeu? Classicamente. Né? E ele está fazendo um jogo de vanguarda aqui, né? Um jogo que extrapola certas convicções, né? E aí aqui ele sai para não ter mais o cheque, o adversário está sendo empurrado para trás, né? E ele vai fazendo vantagem material, né? Vai fazendo vantagem material. E agora sim, está um pouco mais parecido com aqueles outros momentos da carreira, né, em que ele se notabilizou como um tigre de ferro. Né? Ele joga avançando e eliminando as possibilidades de ataque aqui, né, com esse avanço, trancando o rei. Né? Esse tipo de lance aqui é a assinatura mais comum, né, do Petrosyan, né, que inclusive se viu muito na carreira dele depois, quando ele assumiu, né, aquela postura do tigre de ferro. Né. Ó, esse outro recuo aqui também, muito inteligente, possivelmente mirando ali, né. E aí, agora, a preta abandona. Porque se vier um avanço aqui, e houver capturas, no final pode ser que fique a torre por aqui, ó, e aí o bispo vem e crava e desmorona tudo. E repare você que esses jogadores que eu mostrei primeiro, Tarrashi e agora Petrosyan, eles tinham uma visão bem técnica, né? Um estilo técnico. Tarrashi é clássico, ortodoxo, tradicional. Seu xadrez é assim também? Ou você gosta de inovar, joga que nem o AlphaZero, por exemplo? Né? Petrosyan é um estilo de vanguarda. Né? Ele é igualmente técnico como Tarrashi, mas ele não se prende a estruturas, né? Ele tem essas jogadas criativas de defesa, né? E principalmente na maneira de fazer a transição das peças, né? De um lugar para outro. Aqui. E agora nós vamos ver um jogador contemporâneo que eu gosto muito, que é o Mamedjarov, jogando contra outro grande jogador, Arkady Naiditch. E aqui você vê que eles estão, embora vieram, né, daquele esquema tradicional, né, da abertura inglesa, Naiditch trouxe para um universo
aqui das pretas, a princípio, que existe na defesa ninzo-índia, né? E aí você já vê uma Mediarov com aquele jogo totalmente agressivo, né, o qual lhe rendeu o apelido de lenhador, né? E aí ele provavelmente vai jogar com o rei no centro, né? Que roque curto já não existe mais aqui, né? Por causa desse peão de G4. Né? E o Mamedjarov, ele se notabilizou por ser um jogador extremamente agressivo e capaz de jogar um xadrez extremamente dinâmico, né? Que combina com a sua personalidade. Aqui ele não tinha um roque interessante na ala do rei, fez na ala da dama, o que não é tão comum assim no universo da abertura inglesa, certo? Então, digamos assim que o Mamedjarov, né, ele não tem nenhum compromisso, a princípio, com premissas clássicas. Ele é flexível, digamos assim, tá? Ele não tem nenhuma neurose assim, com relação a jogar sempre de uma mesma maneira, né? Ele joga um xadrez de acordo com, né, o que ele tem planejado para aquele momento, né? E normalmente é um xadrez agressivo, né? Você vê que ele vai forçando o avanço aqui por meio dos peões, e com esse estilo dele, o oponente aqui já não tem uma estrutura favorável em nenhum dos dois lados para fazer um roque, assim como o próprio Mamedjarov não tinha, né? E acabou optando pela ala da dama, porque dentro dessa pouca estrutura para um roque mais seguro, né, que ambos não têm, no caso dele, na ala da dama, era menos pior, daí ele veio por aqui, né? Ele cria ameaças diretas e indiretas, avança os peões, né? Já tem vantagem de um peão, né? E nas peças está tudo igual, né? Mas repare que ele trabalha aqui também com domínio à distância, né? Que é uma prática, né, dos jogadores hipermodernos. Esse aqui também é um lance que revela que um estilo do Mamedjarov com ameaças futuras. Aqui ele crava esse cavalo, né, e está ameaçando ali a torre. Então, é um jogador extremamente virtuoso, né, e tão virtuoso quanto perigoso. Você vê que ele também, assim como a gente já viu do Kasparov, né, ele tem essa prerrogativa de cercar o rei adversário, né? A gente vê o Naidish tentando se organizar aqui, inclusive pense que até bem, né? E uma Mamedjarov com uma posição muito delicada para defender, devido aos riscos que ele assumiu para atacar, né? Mas repare que esse rei aqui não tem escapatória para frente, só nessas casas aqui, né? E aí o jogo vai se desenvolvendo nesta ala. O cavalo volta ali capturando aquele bispo, né? E agora, após as distrações com as capturas, o que ele conseguiu fazer aqui? Deixou a dama preta num lugar totalmente desfavorável para defender. O rei branco,
O rei preto segue em maus lençóis aqui, né? Ele não tem escapatória. Está completamente cercado. Só essa casa aqui que interessa. E a dama está vindo aqui, né? Dama branca. De onde ela imprime essa força aqui e a preta não consegue se defender. Então, um jogador bastante peculiar, né? E aqui nós vamos ver Max Euwe contra Edgar Cole. Max Euwe foi o campeão mundial, talvez, mais subestimado e que tinha o xadrez mais estranho. Talvez até, inclusive, por isso se tornou campeão mundial. Será? Então, repare que nessa partida contra Edgar Cole existiu certa simetria dos lances aqui na posição inicial. Foi jogado até aqui, tudo igual. E aí o Max Euwe começa a trabalhar aí no centro, para ter um domínio de peças. O centro já pertence a ele. E aqui, olha só que interessante, o aspecto estranho do jogo dele já começa a se manifestar, mas vamos tentar entender esse lance. Mantém a proteção sobre esse peão. Está em controle caso esse avance e ameaça pôr o bispo aqui. Então ele pensa assim em trocas de peças, Tanto é que já veio o bispo ali, ele defendeu aqui o avanço do cavalo, que poderia vir, em dupla aqui com esse bispo, ameaçar o bispo das brancas. Então a gente já vai notando nesse estilo do Max Euwe que ele estabelece pequenos objetivos e vai procurando cumpri-los. Que ele dá uma defendida no cavalo, caso saia esse outro cavalo daqui, viria a ameaça desse bispo aqui. Um tanto profilático, Mas aí você vê já, que ele trabalha muito com as estruturas, De certa forma, mantendo a estrutura, mantendo as tensões. Gosta de um jogo em que as peças ficam bem agrupadas. E tem uma certa, digamos assim, admiração pela estética, Ver a posição dele como está bonita aqui e harmônica, as peças. E ele não tem medo de fazer um jogo dito mais feio, digamos assim, como é o caso aqui, Ele vai avançando e quer trabalhar aqui nessa partida com simplificações, e a promoção do peão. E então, gostou do estilo aqui desses jogadores que eu trouxe? Algum deles se assemelha com o seu? Olha só que interessante. Essa galerinha manda bem aqui do xadrez, Então, com esse experimento aqui, a gente conseguiu acompanhar, como a individualidade do ser humano se manifesta, Tem lá, existem as teorias enxadrísticas,
mas a gente sempre coloca a nossa cara no nosso jogo, né? Olha só que interessante. Te trago isso para a gente pensar aqui na mentoria rumo ao centro do jogo. Uma mentoria na qual você pode colocar a sua cara no seu jogo. Que cara é essa? A sua percepção e o seu envolvimento com o xadrez. E aí, topa o desafio? Link na descrição. Por hora, te agradeço pela companhia aqui para mais um vídeo de xadrez e te lembro, mova teus peões e me encontre depois da vinheta. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. Da vida, se nem sempre nela estamos.